Então, quando a gente entra aqui, a gente vai ter, ou vamos classificar aqui, né, os profetas. Primeiro que a gente vai ter aqui, que a gente vai estudar, é o profeta Isaías, que é talvez do Antigo Testamento o maior de todos os profetas. Isaías é o que a gente pode chamar de o profeta messiânico, ele que vai dar então esse tom, esse rumo pro povo de Israel dentro da perspectiva daquilo que Deus quer fazer. Vamos abrir lá no capítulo 52 de Isaías. E o que é a ideia, então? O resto da nossa aula hoje nós vamos passar pelos principais profetas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum profeta que vocês... eu queria saber um pouco mais sobre isso ou aquilo que vocês acham interessante, vocês podem perguntar, mesmo que eu não pincele sobre isso aqui. Mas a nossa ideia é ver assim, o que foi a principal coisa que cada um desses profetas falou. Principal mensagem que cada um desses profetas teve. Isaías, ele é um profeta que ele exerceu o seu ofício por muito tempo, provavelmente 30, 40, talvez 50 anos ele foi profeta. Uma parte disso ele é hostilizado pelos reis que estão no poder. Depois sobe um rei chamado Ezequias, que era um rei bom, que honra ele. Então Isaías assume uma posição boa, assim, de honra, de respeito, e desenvolve também uma parte do ministério profético dele naquele sentido. Vive bem, vive uma vida confortável. Mas esse rei Ezequias tem como filho aquele que a gente viu numa das aulas passadas, que foi o pior de todos os reis, que era o rei Manassés. E esse rei chega ao ponto de executar Isaías com uma das piores mortes, talvez, de todos os mártires da Bíblia, que ele pendura Isaías de cabeça para baixo, com as pernas amarradas num tronco, e serra Isaías pelo meio, né, daqui para cá. E mata ele numa tortura, numa situação como essa, obviamente com o objetivo de desencorajar os outros profetas, porque Isaías condenava as atitudes de Manassés e explicava para o povo, isso que ele está fazendo está errado. Os sacerdotes passavam a mão na cabeça do rei, o rei falava assim, não, vão adorar a Deus, mas vão adorar Moloque também. Os sacerdotes, não, estamos dentro, é isso aí, estamos junto contigo aí no que for. Né? Os profetas não, os profetas falavam, não, isso aí está errado, isso aí não é o jeito certo de fazer. Então, normalmente, eles executavam para servir de exemplo, para que os outros profetas ficassem com medo, se encolhessem e parassem de contestar aquilo que o rei está fazendo. A principal mensagem de Isaías está no capítulo 52, que é o texto que a gente tem da profecia a respeito da vinda de Jesus. Isaías, ele escreve isso aqui por volta do ano 700 a.C., né? E Isaías, ele é um livro muito emblemático, porque quando eles acharam os manuscritos do Mar Morto em 1948, lá em Qumran, e talvez foi o principal achado arqueológico da história da Bíblia, porque até aquele momento os textos que as pessoas tinham do Antigo Testamento eram textos que tinham sido escritos no ano 1000 depois de Cristo, que eram cópias que algumas sinagogas judaicas tinham preservado. E aí, o principal argumento, principalmente do pessoal da teologia liberal, daquele pessoal da Alemanha lá, era que o texto bíblico original tinha sido adulterado. Então eles falaram assim, como é que a gente pode confiar num texto que foi escrito no ano 700 a.C., se a cópia mais recente que nós temos, que nós temos, antes de Cristo, ela data do ano 1000 depois de Cristo. Ou seja, tem 1700 anos de distância de um texto para o outro. É óbvio que ele foi adulterado, é óbvio que ele foi modificado, né? E aí, lá em 1700, 1800 e pouco, o pessoal começou a bater em cima da Bíblia por conta disso. E volta e meia a gente escuta alguém falar assim, não, a Bíblia foi adulterada, a pessoa nem sabe por que ela está falando isso, né? Ela ouviu alguém dizer e ela quer contestar a Bíblia. Então, a origem disso eram esses estudos desse pessoal ali.
Mas em 1948, um rapazinho árabe, pastor de ovelhas ali na região do Mar Morto, ele toca uma pedra dentro de uma caverna, porque uma ovelha dele se enfiou dentro de uma caverna, ele quer assustar a ovelha para a ovelha sair de dentro da caverna, e quando ele joga a pedra, ele escuta um barulho de vaso quebrando, e aí ele acha curioso aquilo, e quando ele entra lá dentro, ele descobre um acervo gigantesco. Óbvio que ele não sabia o que se tratava, ele pegou, vendeu isso lá em Jerusalém, e aí um arqueólogo bateu o olho naquilo ali, viu o valor que aquele documento tinha, perguntou: onde é que você tirou isso? Ele apontou, e aí eles foram lá escavar, e eles descobriram uma biblioteca gigantesca de livros bíblicos e não bíblicos, comentários bíblicos também, etc. E que tinha todos os livros do Antigo Testamento, tinha todas as informações que foram colocadas lá por essênios, que era um grupo que existia na época de Jesus, e que os romanos dizimaram quando eles entraram lá em Israel. E quando os essênios souberam que os romanos estavam chegando, eles iam tentar se esconder também, eles esconderam os rolos da Bíblia que eles tinham nesses lugares com o objetivo de depois voltar para buscar. Mas como os romanos mataram todos eles, ninguém nem sabia que aquilo estava naquele local, né? E eles acharam um rolo do profeta Isaías intacto do ano 300 a.C. E esse rolo ele está lá no Museu da Bíblia em Jerusalém hoje. A gente consegue visitar ele online, se você depois quiser colocar no Google lá, você consegue acessar, e eles digitalizaram o rolo do profeta Isaías inteiro, então você consegue ver o documento original hoje pelo Google, acessar esse documento lá, datado de antes de Cristo, e quando eles foram comparar com a cópia que eles tinham no ano 1000 e todas as outras cópias que eles tinham posteriormente, em seguida, eles verificaram que não havia adulteração no texto, que as diferenças que haviam de uma cópia para outra eram simplesmente diferenças gramaticais, pelo jeito que se falava o idioma hebraico aqui e pelo jeito que se falava o idioma hebraico no ano 1300, tipo o que a gente tem hoje quando eu leio na Bíblia que, por exemplo, versículo 13, eis que o meu servo procederá. E aí se você pega uma Bíblia um pouco mais recente, ela fala, o meu servo vai proceder, né? Era só esse tipo de alteração. O jeito de que o idioma era falado numa época, o jeito que o idioma era falado na outra época, mas o texto ele estava, e assim, minimamente, não era nem mudar todos os tu para você, nem isso eles faziam, era uma coisinha ou outra de um jeito que grafava uma letra. Né? E aí isso, obviamente, vai derrubar uma série de argumentos das alterações do texto bíblico, que a gente vai ver que o texto bíblico ele, de fato foi preservado do jeito que ele foi escrito. Então, Isaías também tem uma função arqueológica importantíssima de confirmar que o que nós temos de acesso à Bíblia, como esse rolo estava inteiro lá nos manuscritos, a gente consegue, porque quando eles foram pegar no começo, eles não tinham cuidado, então muita coisa eles pegavam e rasgavam, esfarelava, porque era um troço muito antigo, eles não estavam com as luvas certinho. Perdeu-se também muitos textos nesse processo. Lá, tranquilo isso aqui, gente? Que ano que foi encontrado? 1948. Isso aqui foi agora, Imagina, né? recentemente, nas cavernas de Qumran. Você não assistiu no live. Então lá no capítulo 52, de Isaías, a gente tem aqui o início no versículo 13, talvez a passagem mais importante do Antigo Testamento referente a Jesus. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, porque o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele,
porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Olha só que ele vai falar sobre Jesus nos dois aspectos de Jesus. Ele vai falar sobre a humilhação que Jesus iria passar e ele vai falar sobre a exaltação de Jesus também pós-humilhação. E de novo, um texto que foi escrito no ano 700 antes de Jesus vir ao mundo e que nós temos... foi adulterado, por isso que estava escrito. Os cristãos adulteraram o texto depois. Não. Acharam cópias disso do ano 300 antes de Jesus, escrito exatamente do jeito que está escrito aqui. Então, é o melhor texto para se evangelizar um judeu. Se você um dia tiver a oportunidade de conversar com um judeu, você falar de Jesus, não adianta você ir lá e pegar o Novo Testamento, ele não acredita no Novo Testamento, então você tem que usar o Antigo Testamento para poder falar de Jesus para ele, evangelizar ele, né? E para mim também é o principal texto que confronta qualquer um que conteste, porque não é possível que alguém ia falar com tanta precisão sobre o que Jesus ia passar se Deus não tivesse de fato revelado isso aqui para ele. Aí ele começa falando no versículo 1 do 53. Quem creu em nossa pregação é a quem foi revelado o braço do Senhor. 53. 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Olha só que interessante. A palavra renovo em hebraico é a mesma palavra para Nazareno. Notzri. Nazaré, que é uma cidade, Jesus é chamado Jesus de Nazaré, porque ele cresce nessa cidade, que é uma cidade que existe até hoje lá em Israel, existia na época de Jesus normalmente, também significa isso aqui, é a mesma palavra. Só que Isaías não ia falar, não entendia também, o pessoal não entendia por que eles estão chamando esse sujeito disso aqui, usando essa palavra hebraica para isso aqui. Então assim, todo texto ele vai casar com aquilo que foi o ministério de Jesus depois. Versículo 3, ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Achamos que era culpa dele, isso que ele está sofrendo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E é interessante, porque crucificação não era um meio de matar pessoas nessa época aqui, né? Então, traspassar, furar uma pessoa não é uma forma. E tanto Isaías quanto Zacarias vão profetizar que o Messias seria furado, que seria a maneira de executar ele, seria através disso. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí ele fala no 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 8, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Morreu, no versículo 8. Né? Então é interessante por conta disso também. É um texto que vai dizer que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. E isso não era algo comum na perspectiva judaica, na maneira das pessoas enxergarem as coisas na época do profeta Isaías. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Aquele momento que eles iam jogar Jesus na vala comum dos outros bandidos que estavam lá, mas o José de Arimateia falou, não, eu tenho uma sepultura que eu fiz agora, né? Enterra ele lá, coloca ele lá, que eu escavei na pedra, coloca ele lá. Que a gente tem acesso a essa sepultura até hoje, ela está lá preservada em Jerusalém, para quem quiser ver. E aí ele continua falando, ó, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias.
E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte. Então, olha só, tá falando que depois que ele derrama a alma na morte, passa por isso e não sei o que, ele está vivo e vencendo, né? Então, já prevê a ressurreição de Jesus aqui. Então, esse é o principal texto que a gente tem no Antigo Testamento, que vai falar a respeito do porquê Jesus vai vir, o que ele vai fazer aqui. Trabalha essa ideia de que ele não é um mártir que morre porque feriu o direito dos romanos ou dos sacerdotes, ou porque desagradou os fariseus, ou nada nesse sentido. Ele veio especificamente para isso. Era a forma de poder perdoar os pecados e poder resolver o problema das pessoas. E é interessante porque ele já está mostrando aqui que o sacrifício de animais que eles faziam no templo, ele serve para poder apontar para isso aqui. E que quando isso aqui acontecesse, isso seria o sacrifício sublime que de fato leva os pecados, apaga as iniquidades e muda a vida das pessoas. Tranquilo isso aqui, gente? Qual que é a visão desse texto? Eles falam que isso aqui é Israel. Que isso, quando fala sobre ser ferido e não sei o que, são as perseguições que Israel sofreu ao longo do tempo, o sofrimento do povo, desde lá do Egito, até passando pelo Holocausto ali com Hitler, e que esse papel essa profecia é uma profecia se referindo ao povo de Israel. E aí tem uma linha rabínica que vai justificar, porque vai falar assim, mas como é que vocês tiram o pecado do mundo? Que vai falar que não, a presença do povo de Israel no planeta, por si só, já perdoa o pecado dos gentios, redime os gentios, e por isso que eles nem precisam ficar pregando para os gentios, porque só a presença deles já é a redenção que Deus busca no mundo. Aí é a maneira como eles justificam esse